A questão do atitudinal na educação física, né, ela esteve muito presente, como você falou, como se fosse até o objeto da educação física, né? Trabalhar, amizade, cooperação, resiliência, superação, como se isso não pudesse ser trabalhado nos outros componentes curriculares. Então isso... E aí muitos professores de educação física assumiram isso, né? Exatamente. Só que, aí vem, em termos do conteúdo, ensinando o quê? Então assim, e aí duas coisas, ensinando o quê e percebendo se esse o quê causa nos alunos uma apropriação desse conhecimento, de modo que eles percebam que esse conhecimento eles podem usar no mundo dele, ou se é um conhecimento que ele percebe que é restrito àquela ação que ele está ali naquele momento, como por exemplo um jogo de futebol, um jogo de vôlei, um pega-pega, coisas restritas àquele ambiente, àquela situação que foi dada. Essa é a primeira questão. A segunda questão é saber se esse atitudinal é um atitudinal que prevê uma ideia de que o aluno obedeça o professor. Um atitudinal que vai fazer bem para o professor. É um atitudinal que, na verdade, é um atitudinal falso, porque é um comportamento, vamos chamar assim, que se espera que o aluno tenha ali durante a aula, uma conduta. Uhum. E não é um comportamento que se transfere, o aluno se veja como, nossa, como isso aqui é importante para eu usar na minha vida, nas situações que eu lido. Então, mesmo o professor de educação física se arvorando de ser o detentor, entre aspas, aí do atitudinal ou do socioemocional, do que seja, primeiro, não deve ser só dele. Não deve ser uma atribuição só da educação física, porque o atitudinal ele se manifesta em toda a vida. Perfeito. Então ele constrói uma bomba com os conhecimentos da matemática, né? O conhecimento serve para o bem e serve para o mal. Agora, saber usar o conhecimento para o bem é papel de todos os professores. E isso que você está colocando, Vasco, é essencial. Ele tem conhecimento teórico, ele tem conhecimento prático, isto é, sabe pegar como utilizar aqueles conhecimentos e construir a bomba. Aí que está a grande sacada dentro da educação, né? Essa dimensão atitudinal leva o aluno a refletir sobre será, né, que eu posso, o que será que pode acontecer se eu fizer isso? Será que eu posso machucar? Será que eu posso ferir? Será que eu posso magoar alguém? Estou falando assim, desde os animais, a natureza, o ser humano. Então, e aí que está. E a ele mesmo. E a ele mesmo, né? Você está falando de algo essencial. E daí entra a questão fundamental. O papel do professor nesse momento. Por isso que não pode ser um ato somente do professor de educação física, mas isso deve ser assumido por todos os demais componentes. Se o aluno percebe que esse tipo de conduta ecoa pelos outros componentes, esse aluno ele vai chegar e vai parar e falar assim, nossa, poxa, um professor está falando, eu nem gosto muito daquele professor, mas ele falou. Agora, tem professores que têm maior empatia com o aluno e ele faz o aluno perceber. E isso, por isso que essa é uma questão que deve ser assumida por toda a equipe, por todas as disciplinas, por todos os professores, né? César Cole, ele falava o seguinte, Vasco, a dimensão atitudinal, a mudança de comportamento diante de algo que ele aprende é um tipo de dimensão do conhecimento mais complexa de você obter, mudar o comportamento do aluno, né? Porque isso pode ser duradouro, pode ser ou não, né? Pode ser ou não duradouro, pode ser momentâneo, mas é um elemento
essencial, né? E na própria BNCC essa dimensão ela aflora, ela aparece ainda dentro da educação.